Semana passada eu conversei com duas pessoas de perfis bem diferentes, uma psicóloga e um policial. E entre outras pessoas que eu conversei, e o assunto nesses dois casos foi o mesmo. A psicóloga me narrando que um aluno de psicologia aqui de uma das nossas faculdades cometeu suicídio. E o policial dizendo que tinha também atendido um outro caso de suicídio de um adulto, um homem adulto. Não sei se vocês sabem, mas os índices de suicídio no Brasil são alarmantes. Os últimos dados que nós temos são de 2015, porque nem todo mundo também revela quando isso acontece numa família, né? Mas a estatística de 2015 foram de 11.773 suicídios no Brasil, o que dá uma média, dependendo da cidade, né? Por exemplo, no caso de Londrina, a gente tem uma média por esse índice de um suicídio por semana, mas aqui em Londrina, quase que a gente está extrapolando essa média. E isso não sai na mídia, porque, obviamente, a gente consegue entender, também ninguém quer causar tumulto e nem incentivar pessoas que estão em dúvida a isso, mas é um problema muito, muito, muito comum, infelizmente, infelizmente. E essa hora você deve estar pensando assim, puxa, que jeito de começar uma mensagem, né? Sair da minha casa com meus problemas e o pastor vem falar uma informação dessa tão preocupante, né? Mas a gente vai começar na semana que vem uma série que vai falar sobre nós, sobre as nossas lutas, sobre os nossos desafios com a vida. Mas hoje, no encerramento dessa série, Juntos Somos Melhores, nós vamos falar dos outros. Hoje a gente vai falar do próximo. Nós falamos no primeiro capítulo aqui do nosso relacionamento com Deus, como fundamento para toda a nossa vida, nossa caminhada com Cristo. Então, foi o primeiro capítulo dessa série. Semana passada, eu falei do nosso relacionamento com os irmãos da fé, como isso nos fortalece, nos ajuda a carregar o fardo do outro, como isso nos encoraja, como a gente cresce estando juntos, participando de grupos, estando juntos, né, nas atividades da igreja, nos cultos, como isso nos fortalece. Mas hoje, para encerrar essa série, o nosso foco é exatamente aquelas pessoas que estão nessa situação de desespero, de fundo do poço, pessoas que estão em depressão profunda, sem nenhuma esperança e sem alguém que estenda uma mão ou que as perceba. Então eu pretendo até o final dessa mensagem trazer para cada um de nós a consciência de que parte da culpa de tudo isso que está acontecendo é nossa. É nossa. A gente poderia estar fazendo algumas coisas que a gente não está fazendo. Mas a gente vai aprender passo a passo algumas coisas muito importantes. Mas, sim, a responsabilidade do que acontece lá fora é nossa. Sabe por quê? Porque não tem ninguém mais preocupado com essas pessoas. Ninguém mais. Cada um está cuidando de si, as empresas estão querendo cada vez ganhar mais dinheiro e só para elas, e crescer e expandir. Ninguém está preocupado com a vida dessas pessoas. Essas pessoas se tornam estatísticas, números. E ninguém aqui é um número, ninguém aqui é uma estatística. Londrina tem, se uma pesquisa for feita, você tem declarado cerca de 50% da população se diz cristã, entre católicos e evangélicos. Entre esses, pessoas que estão na cadeia, que se dizem cristãos. Mas vamos ser bem realistas, né? Talvez se a gente der uma leve selecionada, vamos dizer que 30% dos londrinenses sejam cristãos praticantes, né? Que participam da vida de Cristo. Então, se 30% são cristãos, ainda assim nós temos 360 mil
pessoas na nossa cidade que estão precisando de Jesus. Algumas delas estão em presídios, algumas delas estão em igrejas, mas nós temos cerca de 360 mil pessoas precisando de Jesus, e alguém precisa fazer alguma coisa, e alguém não é ninguém, não é verdade? Não existe, precisava que alguém fizesse esse serviço, ninguém vai fazer, eu sou responsável, você é responsável, esse é o nosso ponto. Eu nunca entendi essa coisa também, eu falei aqui de cristão praticante, né? Eu nunca entendi muito bem essa coisa de, eu sou católico não praticante, evangélico não praticante, eu nunca entendi isso, porque se for assim, eu sou um vegetariano não praticante, eu adoro carne, e aí então não sei que diferença que isso faz, né? Ou então eu sou um esportista não praticante, eu adoro dormir, mas eu sou um esportista não praticante, eu sou um leitor compulsivo não praticante. Faz alguma diferença? Nenhuma, né? O Evangelho, o que Jesus veio ensinar é para a gente colocar em prática, para a gente viver. Foi por isso que Jesus veio, foi por isso que Ele nos deu essa responsabilidade, para que a gente pratique o Evangelho. E talvez no momento mais significativo da vida de Jesus, quando Ele estava pronto para deixar esse nosso planetinha e voltar para o seu trono nos céus, quando Jesus estava naquele momento da vida dele, Ele reuniu exatamente aqueles mais chegados, não só os 12, talvez tinha ali umas 100, 150 pessoas que estavam caminhando com Jesus. E Jesus, naquele momento que Ele estava se despedindo, Ele disse uma coisa muito importante que alguns de vocês sabem de cor, mas que é uma missão que Ele deixou para mim e para você. Então não existe essa de não entendi direito. É muito claro o que Jesus disse, e eu vou ler para vocês, para refrescar a memória de todos nós. Está lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, Jesus estava no momento de se despedir dos seus discípulos, dos seus seguidores, Ele disse o seguinte, versículo 18 diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Por que Jesus fala isso? Jesus tinha sido morto, todo mundo viu Jesus crucificado, a cidade toda só falava disso, Jesus tinha sido crucificado, ainda depois, para garantir, ainda enfiaram uma lança no lado de Jesus, e Jesus já tinha esvaído todo o sangue, naquela hora saiu água, porque não tinha mais sangue, Jesus morreu disso, né, dessa hemorragia, e todo mundo viu isso, a cidade só falava nisso, e aí Jesus foi enterrado, e aí no terceiro dia Jesus ressuscitou, num novo corpo, e Ele apareceu para cerca de 500 pessoas em momentos diferentes, então só se falava nisso, e aí Jesus tinha acabado de provar para todas as pessoas que Ele era o Filho de Deus, que Ele não era só mais um profeta, porque ninguém, antes e nem depois de Jesus, pôde prever a própria morte, e prever que ia ressuscitar e fazer isso acontecer, e se apresentar depois da morte para as pessoas, e Jesus fez isso. Então naquele momento, Ele já estava num corpo glorificado, naquele momento, Ele já era de novo o Rei do Universo, o Deus da Trindade, e naquele momento Ele falou assim, olha, nesse momento agora, eu já ressuscitei, já cumpri minha missão, todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra foi me dado. Então você percebe que o que Jesus vai falar a seguir, só pode ser muito importante, e Ele falou para aqueles 150, e está falando para nós da mesma forma hoje. Jesus disse lá no versículo 19, portanto vão, em algumas versões diz, ide, portanto vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Percebe o quanto isso é importante para Jesus, para o reino de Deus, para Ele falar isso naquele momento? Olha, a última coisa que eu tenho para falar para vocês, vão e anunciem esse Evangelho, ensine as pessoas sobre isso, é a única chance delas, é a única chance da gente ter uma cidade melhor,
um país melhor, leis melhores, políticos melhores. É a única chance da gente ter famílias estruturadas, é a única chance. Vão e anunciem esse evangelho para as outras pessoas. Foi o pedido de Jesus. E aí Jesus em seguida faz uma promessa muito linda, muito linda. Se assim vocês fizerem, Jesus promete o seguinte: e eu, Jesus, estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? Amém. É promessa de Jesus. Olha, a missão é essa. Se vocês cumprirem essa missão, eu vou estar sempre com vocês, independente de onde vocês estiverem. Nenhum outro profeta, ou seja o que for, líder religioso, falou isso que Jesus falou. Ninguém trouxe para si a responsabilidade. Ninguém ensinou isso. Olha, vai e anuncia para os outros. Os budistas, por exemplo, o foco do budista, e eu não estou fazendo nenhuma crítica, você vê isso nos livros, ou conversando com alguém, o foco é a iluminação pessoal, é a busca da iluminação, de você chegar num ponto, no nirvana, num ponto que você se sente iluminado e consciente de tudo, do universo, é muito bacana. Mas Buda não falou nada, vai e ensina isso para cada um, é uma questão pessoal, uma iluminação pessoal. Jesus, por outro lado, ele fala, olha, eu sou a luz do mundo, mas vocês também são a luz do mundo. Eu quero que vocês saiam e iluminem as pessoas. Está lá em Mateus 4,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não tem como você esconder uma cidade que está lá na montanha. Se você é luz, você tem que brilhar. Em outra passagem, Jesus fala, não adianta pegar uma vela e colocar embaixo da cama, ou uma lamparina, não vai iluminar. Vocês são luz, vocês têm que brilhar lá fora, no mundo, para as outras pessoas. Nós somos a luz do mundo. Essa é a nossa responsabilidade, segundo Jesus, né? Então, os seguidores de Cristo receberam essa missão. Então, a minha e a sua missão não é apenas a iluminação pessoal. Nós somos chamados a ser luz do mundo. Nós fomos, sim, iluminados por Jesus, mas nós somos chamados para ser luz do mundo. Então, se essas pessoas estão se matando, se essas pessoas estão em agonia, se essas pessoas estão em desespero, e estão matando outros, estão sendo violentas, estão sendo corruptas, de alguma forma, nós precisamos entender que é nossa responsabilidade, é o nosso chamado. Por isso, é a nossa responsabilidade, porque é o nosso chamado. Jesus nos chamou para ser luz nesse mundo, né? Mas aí, quando a gente fala isso, talvez você, no primeiro momento, você fala assim, verdade, estou entendendo aqui o que o pastor está falando, faz muito sentido, é verdade, é a nossa responsabilidade, mas, na mesma hora, você já tem uma resposta pronta para você deixar essa responsabilidade de lado. Você fala assim, mas eu não estudei teologia, eu não estou preparado, eu não fiz cursos nem nada. Então, é verdade, mas vamos deixar isso para aquelas pessoas, para o pastor, né? Lógico, pastor, os líderes da igreja, que estudaram, se prepararam, né? Então, você sai daqui aliviado, né? Você acorda amanhã tranquilo. Você faz até uma oração, Senhor, dá coragem para o pastor, para ele pregar o evangelho, e para os líderes, para o Washington, para o Rafael, para tudo, que eles sejam luz nesse mundo, porque agora eu estou indo trabalhar, em nome de Jesus, amém. A gente se isenta dessa responsabilidade achando que é do outro a responsabilidade. Mas eu vou contar uma história que aconteceu na vida de Jesus, que vai te ajudar a entender que não é bem assim. Jesus um dia estava andando numa região, a região dos Gadarenos, e ali ele encontrou as pessoas gritando, um tumulto, porque tinha ali um cara que estava endemoninhado, e ele era violento, ele vivia nas tumbas dos cemitérios, acorrentado, e mesmo assim ele arrebentava as correntes. Era um cara que todo mundo tinha medo, e provavelmente muito forte, e cheio de demônios, né? Ninhado de demônios, endemoninhado. Aí esse Jesus foi chegando, e esse homem reconheceu
Jesus como Filho de Deus e veio e se ajoelhou diante de Deus na frente de todo mundo. Esse homem que todo mundo tinha medo, ao ver Jesus, ele veio e se ajoelhou diante de Jesus e falou: que tenho eu contigo? O que você veio aqui me incomodar? Eu estou bem aqui. E Jesus expulsou os demônios daquele homem, e aí ele saiu dali, se vestiu, tomou banho, se vestiu e se transformou numa outra pessoa. Na mesma hora, no mesmo dia, ele já era outra pessoa. E aí Jesus estava deixando aquela região, entrando no barquinho para sair, e esse homem correu para falar com Jesus, vinha ao encontro de Jesus, e ele chegou e falou assim: Jesus, posso ir com vocês no barquinho? Pensa bem, ele tinha acabado de ser liberto de um monte de demônios. Um homem tido como louco, como perigoso. Esse homem falou: Jesus, posso ir com vocês lá? Jesus fala para ele: não. Sabe o que eu gostaria que você fizesse? Volta para a sua cidade e conta o que lhe aconteceu. Conta o que aconteceu com você, conta a sua experiência. Dá para perceber? Esse homem não teve tempo de fazer curso de teologia, nem discipulado 1, 2, 3 e 4. Jesus deu uma missão, falei: vai lá e conta o que aconteceu com você. Você não entendeu direito? Conta o que aconteceu com você. Então, qual que é a nossa probabilidade, a nossa missão? O que a gente pode fazer? A gente pode contar a nossa história. Então, nós precisamos de alguma estratégia para evangelizar nos dias de hoje, né? Eu sou de uma época, na minha adolescência, que a gente recebia da igreja assim, uma missão de evangelizar nas casas. Eu era muito pequeno ainda, mas muitos aqui se lembram dessa época, ou alguns aqui se lembram dessa época. Então, você recebia um folhetinho e levava de casa em casa, você batia na porta, tocava campainha: vim aqui anunciar o Evangelho. E não estou fazendo nenhuma crítica, isso foi muito importante naquele momento. Mas o momento hoje é diferente. Hoje, se você aparecer na casa de alguém, você pode ser recebido a bala, né? Ninguém quer receber um desconhecido no meio da tarde, você já vai descartando lá da janela, ou finge que não tem ninguém em casa, né? Mudaram as estratégias, mas naquele tempo a estratégia era essa, esses folhetinhos que você ia entregar de casa em casa. Aí eu estava estudando essa semana e falei assim: puxa, será que a gente conseguiria ainda aplicar alguma coisa? O que será que esse pessoal está fazendo hoje, né? Então, digitei no Google, depois você pode fazer isso lá na sua casa: folhetos evangelísticos. E aí selecionei alguns para mostrar para vocês. Esse é o primeiro. Fuja da ira que virá. A ira de Deus se revela do céu. É uma coisa meio assustadora, né? Eu falei assim: eu acho que não vai funcionar. Eu falei assim, é uma coisa meio, né, para gerar um pouco de medo, né? Eu falei: não, eu acho que não vai funcionar. Aí eu vi um outro, que a hora que eu vi, eu falei: nossa, que coisa linda, né? Mas aí li a frase embaixo assim: ele tem um plano para a sua vida. Só que ali é no Coliseu, os cristãos estão ali, tem um leão que vai comer todo mundo. Eu não achei muito animador o folheto, né? Deus tem um plano para você. Você vai ser comido por um leão em 5 segundos. Então eu falei: não, esse ainda não. Aí vi esse, eu falei: também não serve, pode tirar. Então eu falei: quem sabe a gente tenha estratégias melhores hoje em dia, né? Do que isso. Então, o que a gente imagina que pode fazer hoje, em pleno século XXI, como que a gente evangeliza, como que isso acontece? Na capela, nós damos um nome para isso, que é evangelismo relacional. Um evangelismo de relacionamento. A gente teve um exemplo na vida secular, assim, de todos nós aqui. Por exemplo, a seleção brasileira, que hoje tem um treinador chamado Tite. Eu já ouvi de especialistas que o Tite nem é assim o mais brilhante estrategista do futebol, mas a particularidade do Tite é criar relacionamentos.
Então ele não manda mensagem para o jogador, ele liga, ele fala como é que você está, e criou esse ambiente na seleção que hoje a gente está bem, né? Pelo menos de seleção a gente está bem. E por quê? Porque ele é essa coisa relacional. Eu já vi gente chamando o Tite, falando assim, eu não sei se quem que acompanha o esporte talvez tenha escutado isso também. Falou, Tite não é um treinador, Tite é um pastor. Alguém já ouviu isso? Não, ninguém, só eu. Eu vi um barulhinho assim, achei que alguém estava concordando comigo. Mas eu escutei isso, tá? Depois eu acho o link e mando para vocês. Ele é um cara relacional. Então, assim, se a gente tem alguma estratégia para hoje em dia, criar esses vínculos com as pessoas que estão perto de nós. Eu escrevi uma coisa que, depois se você quiser anotar, mas as pessoas hoje, elas não estão interessadas em ouvir pessoas que não se interessam por elas. As pessoas não estão interessadas em ouvir pessoas que não se interessam por elas. As pessoas estão querendo quem pare para dar atenção, para olhar no olho, para perguntar de verdade. E aí, como é que você está? De verdade. Tem muita gente, né, que você pergunta, e daí, como é que você está? A pessoa começa a falar, você fala, estou atrasado. Né? Na verdade, você não quer ouvir, aquilo ali é só no piloto automático. Mas as pessoas estão precisando de alguém que pare para ouvi-las. Essas pessoas em situações limite estão precisando urgentemente de alguém que pare para ouvi-las. E nós podemos fazer isso. Mesmo que a gente não possa fazer isso com todo mundo, mas você tem 1, 2, 3 pessoas na sua vida que você poderia fazer isso. Que você poderia investir um pouco de tempo nelas. Não transfere isso para outras pessoas, não transfere isso para mim, eu não consigo me relacionar com tanta gente. Aliás, eu não consigo me relacionar com as pessoas que você se relaciona, porque você trabalha naquele lugar que eu não trabalho, que os nossos líderes aqui não trabalham. Ali, você é a luz. Independente do tanto que você conhece do Evangelho, você é o escolhido do Senhor Jesus para ser luz naquele lugar. Então, invista num relacionamento. Escolhe uma pessoa de todos os seus relacionamentos. Uma, para você investir, para você parar para ouvir. Investir é isso, para ouvir. Faz um favor para ela. Faz 2. Faz um terceiro. Chama para jantar um dia na sua casa. E o dia que ela perguntar alguma coisa, conta a sua história, a sua experiência. Olha, comigo foi assim, eu não sei explicar muito bem, não estudei teologia, abre o jogo, não estudei teologia, não sou formado nem nada, mas comigo foi assim, mudou isso na minha vida. Eu não tinha paz, hoje eu tenho paz. Pronto. Quer saber mais? Vamos comigo na minha igreja. Depois de você criar um vínculo, não é para você fazer isso estrategicamente, vou focar naquela pessoa, vou usar alguns truques de convencimento para arrastar ela. Não, as pessoas vão perceber. Invista de verdade, invista em amizades. Pessoas que você vê que estão precisando de ajuda, que estão precisando de Jesus. Você não precisa ser perfeito, nenhum de nós é. Você pode abordar isso, eu não sou perfeito, mas eu creio num Deus perfeito. E eu tenho aprendido algumas coisinhas que estão melhorando a minha vida. Isso é simples. Você não tem que pregar o Evangelho. Aí você convida ela para vir à igreja. E sabe o que vai acontecer o dia que ela vier com você? Eu vou falar para você o que vai acontecer com você o dia que ela vier com você. Você vai torcer para aquela galerinha estar lá na entrada com um sorrisão e dar um aperto de mão e abraçar aquela pessoa. Você vai torcer para isso acontecer. Você vai sentar aqui do lado dela, você vai torcer para dar tudo certo aqui no som, para não ficar dando microfonia, para não falhar. Você vai torcer para aquela noite os músicos estarem inspirados, o cantor, a cantora estar inspirado. Você vai vibrar porque você está olhando tudo com os olhos dela. Uma pessoa que está precisando ouvir uma coisa, ou precisando ter uma experiência. Pessoas que muitas vezes não gostam de igreja.
Você vai estar torcendo para que a hora que eu falar, eu acerte em alguma coisa que toque o coração daquela pessoa. Você vai estar orando para isso. E você vai ver tudo com outros olhos. Porque você tá vendo ali o fruto do seu investimento. Você investiu naquela pessoa, você conseguiu, ela está ali, é uma oportunidade, aí você vai apresentar ela para as outras pessoas. E assim, você vai dar para essa pessoa a oportunidade que você teve. Você sabe por que as pessoas vêm na capela? Não é por causa do que demais, não é por causa da banda. As pessoas vêm à capela porque alguém convidou, porque alguém trouxe. Você veio aqui porque alguém falou da capela para você. Então a gente vai parar por aqui? Não, já está bom? Não. Agora é a nossa vez, agora é a sua vez, de você trazer alguém para conhecer esse Jesus que você conhece. Uma vez o apóstolo Paulo, ele se mudou para uma região e começou a trabalhar naquela região, e ele era construtor de tendas também, e ele foi criando relacionamentos, conquistando a confiança das pessoas, e começou a compartilhar o Evangelho nessa cidade chamada Corinto. E Paulo começou a ensinar sobre Jesus, e Corinto se transformou numa cidade muito influente, muito importante para o cristianismo. E o próprio Paulo depois escreveu diversas cartas para igrejas que nasceram a partir daquele começo, dele sozinho, ali pregando o Evangelho para as pessoas, sempre começando com relacionamento. E Paulo ensina uma coisa muito importante para esse assunto nosso de hoje, para esse evangelismo relacional. Ele fala assim, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, Paulo fala assim: embora eu seja livre de todos, eu fiz-me escravo para ganhar o maior número possível de pessoas. O que Paulo está querendo dizer aqui? Eu sou uma pessoa livre, eu não devo nada para aquelas pessoas, e nem elas me devem nada. Eu sou um cara resolvido, eu tenho meu trabalho, eu não preciso delas, não preciso daquelas pessoas. Talvez você ainda esteja olhando assim para as pessoas que trabalham com você, que estudam com você, seus vizinhos. Talvez você olhe e fale assim: não preciso dessa pessoa, eu sou livre, eu não dependo em nada dela. Mas Paulo falou assim: embora eu seja livre, eu fiz-me escravo para ganhar o maior número de pessoas. Quer dizer, para atrair a confiança daquela pessoa, eu fui atrás, eu dei o passo, eu servi, eu ajudei, eu fiz um favor, fiz 2, fiz 3. Se precisasse agir como escravo, servir, deixa que eu lavo a sua calçada, sei lá. Paulo falou assim: eu não dependia disso, mas eu fiz isso. Para quê? Para ganhar a confiança dessas pessoas e poder dar a oportunidade para elas mesmas de conhecer o Evangelho de Jesus. E aí Paulo expande esse conceito. Ele falou assim: eu tornei-me um judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Os judeus eram cheios de leis e de discutir leis. Paulo conhecia as leis também, então quando ele estava conversando com um judeu, ele conversava na linguagem deles. Falava de leis, falava de Moisés, falava de Abraão. E aí, com a confiança das pessoas, revelava Jesus Cristo. Falou: eu estou aqui como judeu, estou sendo judeu para ganhar alguns judeus. Para que os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele contextualizava o que ele falava, o que ele fazia, ele contextualizava. Isso é uma decisão que a gente toma, sabe? Você ser generoso, é isso que Paulo está falando. Eu fui generoso com essas pessoas. As pessoas não criam, eu não vou fechar a porta na cara porque a pessoa fala: eu não creio em Deus, não adianta você me falar de Deus. Não vim aqui para falar de Deus, vim aqui para falar de relacionamento. Mas você não vai me evangelizar?
não é essa a minha intenção nesse momento. Entende? Você conquistar a confiança da pessoa. Eu tenho amigos e eu cultivo isso. Eu gostaria de ter mais tempo. Estou sendo honesto com vocês, gostaria de ter mais tempo para os meus amigos não cristãos. Gostaria de ter mais tempo. Eu, às vezes, me sinto mal de me relacionar muito só com cristãos, atendendo, ajudando e tudo, mas é a minha responsabilidade também. Mas eu gostaria muito de ter mais tempo com esses não cristãos, porque foi a missão que Jesus colocou no meu coração. E tem amigos meus que estão perdidos. Eu já perdi amigo que se suicidou, 2 ou 3, 2 com certeza, 3, uma menina também, que se suicidaram. E quem sabe, se naquele momento eu estivesse próximo, quem sabe, eu poderia ter ajudado a isso não acontecer, a essa pessoa deixar de ser uma estatística. Então é isso que Paulo está falando. E aí, ele fala assim, no versículo 22, para com os fracos eu tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. E faço tudo isso por causa do Evangelho. Nosso interesse vai além dessas paredes. Nosso interesse, a nossa missão vai além das paredes da capela, ou do próximo lugar que a gente vai. Nossa missão e nosso interesse é a cidade de Londrina. Nosso interesse são essas pessoas que estão precisando conhecer o Jesus que nós estamos conhecendo. De alguma forma, quando você decidiu seguir a Jesus, você recebeu quase que instantaneamente essa missão de levar esse Evangelho para as outras pessoas. Porque juntos nós somos melhores. Quando a gente se reúne, quando a gente se fortalece, quando a gente incentiva um ao outro, como família cristã, como igreja, nós somos mais fortes, nós estamos mais preparados para esses relacionamentos. E eu quero avisar os jovenzinhos de 16 a 18 anos, que isso não é uma desculpa para você falar para o seu pai, para você ir na balada, tá? Não, vou lá porque eu preciso me relacionar, porque o pastor falou, afinal, tá bom? Já vou avisando que eu tenho uma filha de 17 também. Ser puro de coração, verdadeiro de coração. Verdadeiras intenções. Você estender um pouco de generosidade para essas pessoas que estão precisando conhecer Jesus. Juntos nós não somos apenas melhores, juntos nós transformamos a nossa cidade numa cidade melhor. Com o trabalho de cada um, esses índices, esses números, podem não só diminuir, mas na verdade a gente não deveria tratar essas pessoas como índices e como números, mas sim como gente necessitada, gente precisando de ouvir alguma coisa da minha boca, da sua boca, alguma palavra que traga algum conforto, para que a gente faça diferença na nossa cidade. Essa é a minha missão, essa é a sua missão, meu irmão. Essas pessoas, ou as pessoas que estão aqui, que tiveram esse privilégio de ter alguém falando sobre Jesus com elas, e que hoje tiveram já suas vidas transformadas, outras estão caminhando, essas pessoas, nós todos, somos extremamente gratos às pessoas que nos convidaram, às pessoas que gastaram um tempinho com a gente. Nós somos extremamente gratos. Nós somos extremamente gratos às pessoas que, quando a gente chegou aqui na capela, nos receberam ali na entrada. Nós somos gratos às pessoas que estão agora com os nossos filhos em alguma dessas salinhas. Nós somos gratos. E aí nós precisamos transformar essa gratidão em missão, em generosidade, estender isso para essas pessoas. Então, o desafio de Jesus
para você e para mim é: vão e façam discípulos de todas as pessoas, e eu serei sempre com vocês. Amém? Vamos orar? Deus, que essa palavra não seja só conhecimento, mas que a gente coloque isso em prática, Deus. Que a gente não se sinta mais fora dessa responsabilidade, mas sim assumamos, Senhor Deus, que essa é a nossa missão pessoal, essa é a minha missão, essa é a missão de cada um que está aqui nessa noite. Que a gente possa, Senhor Deus, dar um passo na direção de alguém que está necessitado, Pai. De alguém que está precisando conhecer o Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor derrame da sua luz sobre nós, para que a gente possa refletir um pouco dessa luz para as pessoas, Pai. Mesmo com as nossas imperfeições, mas usa-nos como instrumentos teus, Senhor Deus, para transformar vidas, transformar corações. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor Deus, que o Senhor me ajude a ter a sensibilidade com os meus amigos que não são cristãos, de semear tempo, relacionamento, conversas com esses meus amigos, para que eles possam ter essa oportunidade também, Pai, que eu tive. E assim com cada um de nós, Senhor Deus, usa-nos como luzes para iluminar a cidade de Londrina, para a glória do Teu nome, para mudar as estatísticas, para transformar essa cidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Perdão e compaixão, todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Sobre a morte venceu. Com os meus medos, falhas e temores, enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Sobre a morte venceu.
das montanhas e tem para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu.